Olá, pessoal, tudo jóia? Vou falar um pouquinho com vocês sobre técnica de contenção, né? Como é que a gente pensa, como é que a gente planeja. Mas antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês um caso real, tá? Um caso que aconteceu em Laguna há um tempo atrás. Então, eu fui chamado, tá, para poder fazer o procedimento em relação a uma onça parda, e essa onça parda ela já tinha aparecido na região de Itapirubá uns dias antes. Então, o que que aconteceu? Essa onça apareceu na região de Itapirubá, que é um pouco mais acima ali de Laguna, perto de Imbituba. Ela deixou rastro, ela tinha até comido um ratão do banhado. Aí esse animal começou a caminhar. Então, o que que a gente identificou pela pegada? Primeiro que era do animal grande. Segundo que estava sozinho. E terceiro que tinha se alimentado. Então, um animal grande, sozinho, se alimentado. Eu pensei, ou no macho, ou numa fêmea. Se bem que algumas pegadas eram um pouco maiores, aparentava ser de macho, mas não tinha como ter certeza, porque a areia de praia ela é muito fofa. Como é um animal sozinho, poderia ser uma fêmea procurando área nova, o que não é uma coisa comum. Eu pensei mais numa fêmea jovem procurando área nova ou num macho jovem procurando área nova. Então, normalmente um animal sem tanta experiência a respeito do ambiente. Então, é um animal que vaga, que se desloca, que caminha. E o que que aconteceu? Era uma manhã, o pessoal da polícia me ligou. Então, aqui é a avenida principal lá do Mar Grosso, não é a beira-mar, é a avenida paralela. Então, a onça parda estava numa casa. Quando a pessoa entrou numa parte assim, de um quartinho de despensa, tomou um susto. A onça parda se assustou porque ela estava dormindo dentro da despensa. Saiu correndo, atravessou a avenida e veio andando, né? Veio correndo aqui nessa rua lá em Laguna. Então, quando ela começou a se deslocar nessa rua, tinha uma pessoa que vinha em sentido contrário caminhando, tá? Então, mais ou menos aqui nesse ponto, né, vinha uma pessoa caminhando com um cachorro e a onça parda se assustou quando viu essa pessoa caminhando, isso era antes das 7:30 da manhã, e pulou esse muro aqui, tá? Então, esse muro aqui, ó, é o muro de um clube que tem lá. A onça parda pulou esse muro e entrou pro lado aqui, do lado desse prédio aqui que está marcado. Então, era uma área, tipo uma garagem, onde ela se escondeu. Então, eu fui acionado junto com o professor Rodrigo da Unisul. Nós fomos lá, então até o Rodrigo está caminhando, eu estou aqui, pessoal da polícia, e eu precisava saber como é que estava a situação. Eu não conseguia ver o animal direito, então a primeira coisa que a gente fez foi colocar uma escada para poder ter uma visão do local onde o animal estava e a condição que o animal estava. Então eu estou aqui, ó, preparando meu material, mas depois eu subi na escada e eu fiquei observando para onde estava o animal. Então eu sabia mais ou menos onde é que estava para poder olhar. Como é que eu tirei essa foto? Tinham pessoas no prédio, na rua oposta, tá? Que estavam filmando, que estavam registrando tudo e acabavam me falando, ó, a onça está em tal lugar e eu ali observando onde estava a onça. Então, tava ruim de ver, tá? Então, assim, dá para ver alguma coisa. Eu olhei rápido, tirei uma foto para tentar identificar, mas na maior parte do tempo eu só vi uma orelhinha, né? E essa orelha aqui me chamou a atenção. Poderia ser uma onça, poderia ser um cachorro. Como o pessoal tinha falado que era uma onça, eu acreditei e fiquei mais um pouco. E aí o animal apareceu. O que que eu pude identificar por essa imagem? Eu posso identificar que é um animal jovem, né? Não é um animal muito marcado, não é um animal com cicatriz, não é um animal com ferida. Então, um animal, um pelo bem bonito, né? Uma cara mais arredondada, essa bochecha aqui mais marcada. Então, suspeitei que fosse um macho. Não tem como ter certeza, porque eu não conseguia ver o testículo, mas eu comecei a ter uma ideia. Um animal jovem macho. Um animal adulto de uma onça parda vai ter em torno aí, pode chegar até 64 quilos nessa região. Sendo um animal provavelmente macho, eu suspeitei em torno aí de 45 a 50 quilos. Uma fêmea ela pesaria em torno aí de uns 45 a 55 quilos no animal adulto e um animal jovem de 30 a 35 quilos. Então, pelo tamanho, pelo formato, eu suspeitei que era um macho adulto. Então, eu olhei o animal e eu vi a situação. É uma parede e do lado um carrinho, tá? Que era um reboque. Então eu tenho uma ideia do peso, eu vou programar o dardo, eu vou pensar na dose do dardo e eu tenho mais ou menos uma ideia do procedimento. Então a onça parda ela estava aqui atrás, ó, do lado dessa parede. Eu estava no muro antes olhando, né? Então aqui uma visão total do animal.
Qual foram os procedimentos que a gente fez? Primeira coisa, a gente isolou a rua. A gente não, né? A polícia isolou a rua, estava com a polícia militar ambiental. Isolamos a rua. Eu fui preparar o dardo para poder anestesiar o animal. Então eu tinha uma noção. O que que eu fiz? Eu coloquei dois policiais no alto da escada dos muros. E caso acontecesse alguma coisa, eles teriam que dar um tiro aqui, ó, na madeira. Para quê? Para assustar o animal. E eu pedi para não ter ninguém com munição real. Então, aqui nesse portão ficou o professor Rodrigo e também ficou um policial com munição verdadeira. Eles queriam me entregar colete à prova de balas, eles queriam me entregar um escudo. Eu, gente, não tem como eu carregar um escudo, é difícil para manejar. Mas eu acabei pegando, tá, o escudo e eu deixei ali em caso de alguma ameaça e de proteção. Eu tinha um escudo que está ali do lado. Me agachei, ó. Então tem um policial aqui e vocês podem ver. Opa! E vocês podem ver no outro canto do vídeo um outro policial, tá? Então dá para ver bem aqui, ó, um policial e no outro canto ali embaixo o outro policial. Então, caso acontecesse alguma coisa, eles tinham instrução para dar o tiro exatamente nessa tábua. Eu iria tomar um susto, claro, mas a onça muito mais. Por quê? Porque a onça, em nenhum momento, a onça parda, ela esboçou um risco de agressão. É uma situação delicada, é uma situação que eu não recomendo para ninguém. Eu tenho um pouco de experiência com isso, por isso que eu me coloquei na posição. Então, dois policiais, nenhum deles com munição real, para poder fazer o procedimento. Então, eu espero, eu me agacho e eu vou dar o tiro para sedar o animal. Esse era o meu segundo tiro. Eu já tinha tentado um tiro anterior, só que como esse carrinho aqui ele estava sem as rodas, ele tinha uma barra de ferro que eu não tinha visto, que fazia parte da suspensão, e o primeiro tiro eu acertei o metal. Então eu dou o segundo tiro, atirei, eu confirmo que o dardo pegou e eu peço para as pessoas não atirarem, tá? Então a situação agora é o quê? Aguardar o anestésico fazer efeito. Eu usei um protocolo anestésico que eu uso bastante, que é tiletamina zolazepam. Primeira coisa que eu tive que fazer, ó, é remover o carrinho, tá? O animal tá bem, é remover. Mas olha aqui, ó, já tem um cara que quer subir a escada para poder ver a cena. Então, a grande dificuldade que se tem é controlar outras pessoas. O problema não é a onça. O problema são as pessoas que acabam fazendo coisas erradas. Então, aqui, o cara já vem aqui, sobe, ele vai puxar a câmera, ó, e já quer fotografar. O pessoal, o Rodrigo vai se aproximar, o policial militar também se aproxima. E a primeira coisa eu testo o animal para ver se está anestesiado, checo com um cambão. O policial está com o telefone na mão, com uma arma na mão, e já chegam outras pessoas com o telefone na mão. Todo mundo já querendo filmar. Primeira coisa é, não deixa ninguém entrar, tira todo mundo de perto. Porque na hora que a onça mexe, ninguém fica, né? Então eu vou fazer o procedimento, tentando primeiro segurança para o animal, e evitar qualquer problema para as pessoas. E é muito difícil no meio da cidade controlar os curiosos, né? Então, de um outro ângulo, puxa o carrinho, né? Elas liberam o animal, eu pego o cambão, vou testar para ver se o animal está sedado ou não, vou fazer todo o procedimento de segurança, confere que o animal está bem sedado. Confirmei o animal está bem sedado. Vou fazer o procedimento. A primeira coisa que eu tento fazer normalmente é cobrir os olhos do animal, mas nesse caso eu tive que voltar, né? Ó, pedir para as pessoas se afastarem, as pessoas estão chegando. Eu vou lá e tiro o animal. Então, confirma que o animal está bem, ele ainda está reativo, ó, com a pata, com as unhas esticadas, né? O animal com os olhos ainda abertos. Cubro o animal com pano para poder fazer com que ele relaxe, para ele poder acalmar no procedimento. E aí eu vou para junto do animal. Já estou aqui com o meu estetoscópio, eu procuro fazer uma auscultação, ver se o animal está bem. Ele está com um pouco de movimentação, mas ele ainda seria removido do local para poder fazer o trabalho. Então, o protocolo foi de contenção para poder deslocar o animal. Mas nesse momento, logo em seguida, eu já dei um pouco mais de medicação. Eu tinha utilizado um dissociativo com benzodiazepínico e eu passo a utilizar um alfa-2, que é para poder dar um relaxamento no paciente. O animal está bem, mexendo um pouco, porque ele vai ser translocado. Bota ele numa gaiola, opa, bota ele numa gaiola, e assim que eu boto ele na gaiola, né, tapa. E aí começa a confusão. Por que começa a confusão? Porque as pessoas acham
e a gente tem que deixar o animal para as pessoas verem, ó, eu cobre a gaiola, eu vou tapar com pano. E aí as pessoas começaram a xingar, começaram a falar que era um absurdo, que queriam bater foto. A minha intenção era tirar o animal daquele local. Ela estava no centro da cidade, numa área com muito pedestre, com muita gente tentando ver. Colocamos na caminhonete da Polícia Militar e nós nos deslocamos para uma área da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, que faz o monitoramento de fauna selvagem. Então, tudo isso tem que ser extremamente planejado, né? As pessoas quando olham, eu vou ver um procedimento de transporte de um rinoceronte. Pô, o rinoceronte é transportado de cabeça para baixo de helicóptero. Pô, que legal. Não é só legal. É planejamento, é treino, cada membro da equipe sabe o que está fazendo, é um procedimento com segurança para o animal, para evitar qualquer problema. Então, as técnicas de contenção elas têm que ser conhecidas e treinadas para quando ocorrer uma emergência, ser bem executada. Eu não tinha tempo de ser acionado às 7h30 da manhã, às 8h30 atirar na onça parda, e eu vou estudar num livro para saber qual é o procedimento. Não, eu já tinha tudo muito bem orquestrado, né, numa forma de protocolo para poder ser realizado. Então, numa emergência ou num trabalho como esse, que é com rinoceronte, esse caso até um rinoceronte negro, tem que ser muito bem planejado. Para quê? Para que não ocorra um erro. Então, às vezes a gente tem uma forma de manipular, de mexer com o animal que as pessoas, puta, mas isso é bruto. Mas é a forma mais segura de fazer procedimento para aquela espécie. Então, a contenção física, ela é uma restrição de movimento do animal por meios físicos ou mecânicos. A ideia é imobilizar o animal. E existe alguns momentos que a gente tem que ir para a contenção química, como é o caso que eu mostrei para vocês anteriormente, mas muitas vezes a gente tem como fazer a contenção física e trabalha-se muito com os dois. Então não adianta ser Felícia, né, para abraçá-lo, beijá-lo, apertá-lo, né? E aqui essa menininha, olha, ela está contendo o gato, só que ela está contendo para o resto da vida, tá? Porque ela está enforcando. A moça até na televisão parece estar de olho nela, sabendo que ela vai enforcar. Então a contenção física do animal é o primeiro passo para a gente fazer o procedimento. E eu entendo perfeitamente, mas professor, por que a gente não vai direto para a química? Porque muitas vezes a contenção física ela resolve. Claro que não é botar uma camisa de força, não é passar uma corrente, né? A contenção física ela tem o objetivo de controlar os movimentos do animal e poder manipular de uma forma extremamente segura, tanto para a equipe como para o animal. Então, quando eu fui fazer o meu procedimento com aquela onça parda, que eu não tinha como fazer uma contenção física, eu tive que planejar para poder chegar perto do animal e fazer um procedimento. Mas quando eu estou fazendo captura, eu sempre procuro uma contenção física antes, como armadilha. E esse procedimento ele tem que ser para facilitar ou uma avaliação ou qualquer procedimento. E eu tenho sempre que tomar cuidado com fugas e acidentes, tanto com o animal quanto para as pessoas. O que que a gente, né, muitas vezes busca, né? Eu, como veterinário, eu vou estar sempre buscando um exame clínico, né, fazer uma contenção para observar o animal, caso seja viável. Uma onça parda naquela situação não tem como eu fazer um exame físico, né, sem o animal estar anestesiado, mas eu posso buscar num lagarto, numa cobra, numa ave, o exame físico do animal só com a contenção, um hamster, um porquinho da Índia numa consulta. A coleta de material biológico, né, muitas vezes coleta de sangue é complicada, mas um suave, uma coleta de fezes e até algumas espécies, por que não coleta de sangue? Alguns procedimentos, né? Eu contém o animal para dar uma injeção, para fazer uma videoscopia ou para poder tratar uma ferida. Quando eu estou trabalhando com animal de zoológico, a gente faz a contenção física para trocar o animal de área ou trocar o animal de recinto e uma diversidade muito grande de procedimentos que de acordo com o ambiente, com o local. Então, primeira coisa que eu vou fazer um procedimento. Há uma necessidade? Eu consigo fazer o procedimento? É um resgate? É uma translocação? É um programa de pesquisa? Se isso se responde que sim, eu vou fazer o procedimento. Eu poderia tentar pegar aquela onça parda com uma gaiola e levar para outro lugar, mas ela não iria entrar na gaiola. Então, eu já tenho que avaliar. E por que que eu mostrei aquele caso? Aquele é o caso extremo onde eu nem faço a contenção física, porque eu sei que não vai dar certo. Eu já passo para o quê? Eu já passei para a contenção química. Mas, se há uma possibilidade de fazer um procedimento e ter uma contenção física de qualidade, eu faria. Num zoológico, então, a mudança de recinto, exame, tratamento, coleta de amostras, são procedimentos que a gente consegue fazer, né? E
É uma necessidade. Então, eu vou fazer uma contenção física quando for extremamente necessário para aquele indivíduo naquele procedimento. Primeira coisa, então, é planejamento. Então, a dificuldade, né, que a gente tem é planejar como equipe. Mas eu vejo muito um erro na veterinária em geral, que é o veterinário não sabe o que fazer e com isso ele não sabe o que indicar para a sua equipe e a equipe não sabe o que está fazendo. Então, conhecer a literatura, conhecer as formas de trabalho, sentar com a sua equipe, fazer esse planejamento de treinamento é extremamente importante. Quando eu estou num procedimento com equipe, a gente acaba conversando. Quando eu estou com o procedimento sozinho, sou eu que tenho que fazer o planejamento, mas é necessário sempre fazer um planejamento. No caso lá da onça parda em Laguna, eu tive que conversar com todo mundo da polícia que estava envolvido, pelo menos com os comandantes, para poder entender o que seria o procedimento. Então, é necessário o planejamento, é necessário o entendimento da situação e principalmente dos riscos. E não adianta planejar uma vez que o animal está capturado. Ah, o animal está capturado, agora eu vou planejar. Eu tenho que ter com o material pronto, eu tenho que estar com todo o equipamento correto, com o protocolo anestésico. Então, quando eu chegar com ter um animal ou contido, ou de alguma forma, eu já tenho que ter o meu plano completamente elaborado. Então, vou fazer um procedimento com um elefante marinho, né? Vai ser utilizada uma rede para poder fazer o procedimento de contenção. Então, tudo tem que ser planejado. Quem é que vai, o que que vai ser coletado de amostra, o que está carregando de material. Então, é todo um procedimento previamente planejado para quando chega na beira da praia, conseguir executar da melhor forma possível. Se é um animal de cativeiro, como é o caso do chimpanzé, que é uma espécie extremamente inteligente, eu tenho que pensar como é que eu vou me aproximar, eu vou colocar o animal no setor extra, eu vou botar o animal no cambiamento, como que eu vou guiar? Imagina o seguinte, eu quero fazer um procedimento com um touro, extremamente agressivo, um Nelore. Eu tenho que planejar para colocar ele no brete e fazer o procedimento. Ah, eu tenho um trabalho extremamente complicado com um pitbull ou com um gato. Ele só responde quando está dentro da gaiola. Então, eu tenho que planejar para colocar o animal dentro da gaiola, do cambiamento. A parte de coleta de amostra, né? Ela tem que ser muito bem planejada, porque algumas coletas eu preciso estar todo paramentado, como é o caso aqui de um estudo com ebola, né? Mas eu preciso saber se vai usar luva, vai usar máscara. A gente já viveu uma pandemia. Hoje em dia ninguém se assusta quando vê veterinário utilizando uma roupa assim, mas alguns anos atrás era extremamente ridicularizado quando via alguém utilizando tanto paramento. E aí, e um outro ponto é o seguinte: se eu estou em cativeiro e eu vejo um animal com olho caído, perda de massa muscular, abdômen dilatado e com essa postura, eu fico perguntando: vale a pena anestesiar um animal com o olho assim revirado? Imagina, professor, mas eu nunca anestesiei uma onça. Quando um gato está com a terceira pálpebra ou membrana nictitante bem progredida, geralmente é um animal que não está muito bem. Há um abdômen, já tinha sido um pelo raspado, o animal já passou por um procedimento. Então, se eu puder evitar e não anestesiar e não sedar, não fazer nenhum procedimento, eu evito. Eu evito ao máximo, tá? Mas alguns animais não têm que fazer. Então, esse próximo cancrívoros, esse mão pelada, chegou no hospital veterinário da universidade, estava completamente apático, não sabia o que acontecia, ele não apresentava nenhuma fratura, tive que fazer a contenção para poder fazer o exame físico. Então, é um animal que seria tão indicado, mas antes de qualquer procedimento, eu fiz uma contenção física para tentar saber se dá para fazer o exame clínico ou não, tá? Então, o que que a gente entende? Que esses procedimentos de contenção, ele nos ajuda, inclusive, a entender uma dinâmica de doença. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, né, vocês estão vendo aqui a mancha vermelha, que são os casos de raiva com mão pelada, a mancha amarela com raposa e a mancha azul com coiote. Esse estado aqui é o Texas, né, onde tem tanto raposa quanto coiote, e aqui a costa leste americana. Então, para eu poder fazer uma vacinação de fauna selvagem, eu preciso fazer contenção, né? Eu tenho que ir lá e fazer um anestésico e poder pegar o animal. O que que está se treinando? Fazer a vacinação de forma oral, ou seja, que se cria uma cápsula que é colocada em carcaças, quando o animal vai lá se alimentar, ingere a cápsula e eu não preciso vacinar. Então, existem algumas formas de alguns procedimentos que eu evito ao máximo fazer a contenção. Por quê? Porque isso vai estressar. Então, eu tenho uma população que não tem raiva, eu tenho uma população que é vacinada de raiva, eu consigo fazer um controle, né,
do quantidade de casos de raiva nas populações. E muitas vezes, se eu pego essa população livre e faço a contenção, eu levo os animais a um estresse tão violento que eu exponho eles a um risco de manifestar raiva. Então, eu tenho que fazer um planejamento. Até que ponto vale a pena fazer a contenção para um procedimento que simples que é a vacina? Então, hoje em dia já existem técnicas como a vacinação oral. Aqui um outro exemplo, né? Um gatinho que chegou bem desnutrido, um filhotinho. Então, o animal, assim que chegou, ele foi avaliado, tentou melhorar a condição dele. A gente tentou fazer, começou a fazer a amamentação. Ele respondeu, não tinha quadro clínico. A gente funcionava no hospital veterinário como um centro de triagem. Recebeu o animal tá ok, passa ele para um centro de triagem, para um CETAS, no caso lá em Florianópolis. Alguns animais, manipular, né, fazer anestesia a campo é complicado. Um deles é um cavalo de Przewalski. São animais na região do deserto do Gobi, que fica lá na Ásia, né, entre Mongólia e China. Então, quando a gente olha um animal desse, é um equino selvagem. Manipular um animal desse, prender esse animal, anestesiar para fazer algum procedimento é extremamente complicado. E o que que a gente começou a entender, né? A gente, eu falo como ciência. A ciência começou a entender que se fizesse alguns manejos com essa espécie, conseguia melhorar a quantidade de animais vivos. Então foram avaliados o número de filhotes, né? Os potros, foi avaliada a mortalidade, foi avaliada a quantidade de animais vivos e começou a se fazer transporte para poder soltar os animais em alguns lugares. E essa soltura começou a incrementar a quantidade de animais. Então, para um trabalho de reintrodução, mas para isso, tinha que se conhecer aonde os animais se encontravam, como era o padrão de deslocamento, como que se trabalhava, todo um trabalho em vida livre. O que que foi feito em cativeiro? Um cativeiro foi um trabalho de preparação. Então, isso aqui é uma máquina que os cavalos entravam por ali. Isso aqui pressionava o cavalo com o Y, ó, até tem uma pessoa aqui dentro, ó, tudo acolchoado, tranca o animal, tá? O animal entra, é preso nessa parte acolchoada. Aqui é a região do posterior, aqui tem uma veterinária fazendo um ultrassom numa égua para saber se ela estava prenha ou não, sem anestesia. Então, um animal selvagem, extremamente agressivo, manipulado com contenção física e funciona. Mas tem todo esse aparato num centro de reprodução lá nos Estados Unidos, onde eu fiz estágio. Então, o que que a gente começa a entender? Eu preciso fazer uma contenção física, eu faço. Existe alguma outra forma de evitar? Vacina oral, medicação em carcaça? Tem? Faço. É ou não um procedimento necessário? É, realizo. Existe, implica algum risco de morte? Não faz. Então, gente, bom senso é fundamental nesse tipo de trabalho. Não dá para as pessoas acharem que simplesmente vão lá, fazem qualquer procedimento, é planejado, é pensado e tem que se levar muita experiência da equipe, tá? Tem que se ter confiança no que pretende fazer. Eu vou fazer, eu conheço e eu estou seguro. Ah, mas hoje vai chover, ou hoje vai nevar, ou eu não tomei café direito, tá? Tem que estar muito bem afiado. Tem que ter muita confiança, tem que ter muito conhecimento técnico. A equipe tem que saber todas as fases, todo o procedimento. Eu tenho que conhecer o comportamento defensivo da espécie que eu vou trabalhar. É um animal que coiceia, que morde, que usa a garra, que usa o dente, que usa uma cauda, que tem garra, que bate a asa. Como é que esse animal se comporta? Eu tenho que conhecer a anatomia do animal. Eu tenho que saber quais são os pontos frágeis daquele animal. Como é que é o sistema respiratório? Eu posso machucar? Quais os riscos que esse animal oferece? Como é que alguém da minha equipe pode, desse procedimento, se machucar? E, principalmente, se algo der errado, tratamento. É nesse ponto que o veterinário é fundamental, porque tudo ali para cima, qualquer um faz. O peão faz, o técnico faz. Mas agora, se tiver que intervir com tratamento, o veterinário tem que estar com o seu material de tratamento pronto, tá? Então, agilidade nas ações, tem que tentar fazer o mínimo possível. Então, uma coisa que eu já adianto para vocês, negócio de ficar fazendo selfie, batendo fotinho para Instagram, fora. Não é momento para isso. Vai fazer selfie no quinto dos infernos, é um momento para trabalho. De preferência, o mais rápido possível. Silêncio é importante.
a comunicação entre a equipe ela vai ser necessária, mas não é momento para ficar dando risada, para ficar conversando e contando piada. Tem que ser um procedimento use força. Eu vou trabalhar com um cavalo, eu vou usar a força para conter um cavalo. Eu vou conter um periquito, eu vou usar a força para. Então tem que ser a força, tem que ser muito bem medida. De preferência, a primeira coisa que eu tenho que fazer é evitar que o animal me enxergue, porque a partir do momento que o animal ele não consegue observar, que eu impeço a visão dele, ele já se torna um pouco mais, menos responsivo. E, gente, material de qualidade. Luva, cambão, se for usar seringa, se for usar uma lona, uma rede, tem que ter material de extrema qualidade para poder fazer o procedimento. Tem que saber o estado nutricional do animal, avaliar se ele está doente, se é um animal idoso, se são animais de vida mais longa, vida mais curta, se está num cativeiro, tem alguma parede, tem, por exemplo, uma coisa que é comum de errar, tem uma piscina cheia d'água. Eu dou o tiro de anestésico dentro de um recinto e o animal pode cair numa piscina cheia d'água e morrer afogado. Tem que tomar cuidado. Ver se o animal tem algum trauma e entender quais são as doenças que aquele animal pode transmitir para mim ou para a equipe. Então, esses cuidados, eles vão fazer parte durante o planejamento de entender esses pontos importantes de sensibilidade do procedimento para evitar que qualquer coisa ocorra, tanto com o animal quanto com algum membro da equipe. Nunca subestimem o animal. Então, o animal tem que ser contido de acordo com a espécie, o tamanho, o sexo, a idade. Não importa. Vou dar um exemplo para vocês. É mais fácil eu ter um acidente grave com um labrador que venha morder uma pessoa no consultório do que um pitbull. Por quê? Porque o labrador a gente não espera. É mais fácil eu ter um acidente grave com um touro de Jersey do que de Nelore. Por quê? Porque uma agressão de um touro Jersey ninguém espera. Quando um Nelore agride, quando um pitbull, a gente já está mais ou menos preparado. E a gente já sabe que pode, então a gente fica com receio. Quando tem um animal que, não, é um filhote, é uma fêmea, ou essa raça, nunca subestime o animal. Entenda, eu vou trabalhar com animal e vivo em grupo, como é que é a questão social? Se eu pegar um animal, os outros vão me atacar? Existe alguma chance de alguém me bater? A época do ano é propícia? Ele vai estar em período reprodutivo ou não? É uma fêmea que está no cio? Tem filhote dentro do recinto? Não tem filhote dentro do recinto? Eu pego o filhote no recinto, ou eu pego a mãe. Então, isso tudo tem que ser muito bem avaliado no momento do procedimento. O horário de contenção é fundamental, né? Não vai fazer uma contenção ao meio-dia. De preferência, eu prefiro sempre pela manhã, porque se algo der errado, eu tenho o dia inteiro para acompanhar o animal. Sempre observar, tanto em recinto vida livre, tela, grade, clínica veterinária, consultório, ventilador ligado, janela aberta, sempre, presença de água. Então, sempre observar o local onde eu vou fazer a minha contenção. É extremamente importante para que algo não dê errado. E outra, nunca subestime o animal. Leve em consideração, né, o estresse é uma coisa boa, que é observar reação do tálamo, resposta do hipotálamo, o hipotálamo libera o hormônio liberador de adrenocorticotrófico, a hipófise libera o adrenocorticotrófico, o corticotrófico vai para a cortical da adrenal, onde vai liberar o cortisol, vai liberar a adrenalina, vai aumentar a frequência cardíaca e respiratória, preparando o animal para luta e fuga, e o cortisol vai preparar o açúcar para ir para a mitocôndria produzir ATP e o animal responder. Então, eu faço uma contenção, eu tenho uma resposta de estresse. Não é que o animal vai morrer, ele está preparando para luta e fuga. Então, eu tive uma ruptura da homeostase. Eu já sei disso. Então, eu tenho que entender que aquele animal está preparado para tudo fisiologicamente. Então, a contenção física e o transporte, eles têm que ser considerados no momento de estresse, no momento da ação. Por quê? Se eu contenho por muito tempo, ou se eu transporto por uma longa distância, esse estímulo se mantém, continua, e isso pode desencadear um problema no animal com o qual vocês estão trabalhando. Então, sempre cuidar com o sol, com muitas mãos, com o animal contido, interferência na temperatura. Se vai ter uma exposição solar, se é um animal de um ambiente gelado, como no caso um urso polar, ele é muito mais sensível. Agora, se é um pecarídeo que está acostumado, ele é
ele é mais sensível ao toque. Por quê? Porque ele é uma presa. Então eu tenho que tomar cuidado. É importante que as pessoas contenham o animal, que não tenha risco, mas eu tenho que sempre levar em consideração e lembrar, eu estou mexendo com uma presa ou eu estou mexendo com um predador. Coloquei a mão no animal, ele vai sentir o odor, ele vai escutar o som, vai ter o gosto, vai sentir o toque, ele vai ter, né, durante a sua resposta, algumas vezes ele pode ter uma reação à droga, ele pode ficar cansado, pode ter um trauma, e ele vai ter resposta, piloereção, midrias, excitamento, salivação intensa, aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, que é uma resposta de adrenalina. Então, isso, ele vai andar em conjunto o tempo inteiro. Quanto mais rápido, menos estímulo, melhor a resposta. Então, no silvestre, eu tenho que conhecer os seus hábitos biológicos, a característica anatômica e fisiológica. Oferece, qual é o risco? Ah, é um cervo. Ah, o cervo tem. Gente, o cervo, cada pata é uma navalha. Ah, um felino. O felino ele tem quatro patas e uma boca. Às vezes a pessoa esquece da pata. É, eu posso usar uma corda para conter um búfalo? Pode. Eu vou usar uma corda para conter uma onça? Não. Então, de acordo com a espécie que eu estou trabalhando, é uma técnica de contenção. De novo, lembre-se que existem enfermidades que podem passar de mim para o animal ou do animal para mim, tá? E eu tenho que entender quais são os valores fisiológicos normais. Normalmente, para as espécies que eu trabalho, eu não tenho valor normal, mas mesmo assim, a gente toca o trabalho. Então, conteve o animal, som, odor, falta de oxigênio, alteração na visão, toque, trauma, calor, frio, tudo isso estimula o animal, e tálamo, hipotálamo, hipófise, adrenal, liberação de cortisol e liberação de adrenalina. Então, o estresse ele vai ter os agentes estressantes, né, como um todo, que vão estimular os receptores, passa pelo sistema nervoso central e vai ter as reações específicas e inespecíficas. E o estresse ele tem então a primeira fase que é a reação de alarme, que é aquilo que eu peguei o animal, ele está trabalhando. Vai ter o reestágio de resistência, né? Então, alguns animais ficam extremamente resistentes àquilo e alguns podem entrar no estágio de exaustão. Tem alguns animais que ocorre tudo isso em uma hora e tem alguns animais que levam até meses para poder ter todas essas fases. Então, depende da espécie com a qual vocês estarão trabalhando. Uma das coisas que pode acontecer é uma miopatia de captura. Miopatia de captura, nós vamos ter uma conversa à parte, que é uma doença metabólica causada durante a perseguição, a captura, a contenção. Ela vai dar uma alteração, que é uma acidose metabólica, uma necrose de tecido, e ao romper a fibra muscular, libera mioglobina, que vai para a urina e acaba infringindo alguns problemas renais do paciente. Acomete qualquer espécie, mas principalmente as presas, principalmente ruminante, talvez seja algum dos mais sensíveis, né? Com isso, como cavalos também são sensíveis, bovinos, e algumas aves são extremamente sensíveis à miopatia de captura, mas nós vamos ter uma aula para conversar sobre isso. Recomendações em geral, então, vou fazer o procedimento. Evitem movimento brusco, precipitado, sempre vai devagar, tenta ganhar a confiança do animal. Tem animal que às vezes no primeiro instante ele é extremamente arredio, mas se eu entrar no recinto e eu for fazer a contenção, isso vale para contenção, por exemplo, de um porquinho da Índia no consultório, ou de um rato no consultório. Vai devagar, o animal chega no consultório, o pessoal bota na mesa e bota a mão na gaiola, puxa, calma, deixa o animal acostumar, conversa com o tutor, para depois fazer a intervenção. Tenta iniciar o procedimento da forma mais simples, tá? Eu indico para quem não tem experiência sempre o luva de couro, tá? Mas para quem tem experiência, pode utilizar uma toalha, um pano. E sempre procurem pensar no ambiente. Gente, ventilador tem que estar desligado. Ar-condicionado não ajuda animal silvestre. Janelas e portas totalmente fechadas. Cuidado com o buraco. Ah, professor, mas é só um rato. Ele entra no buraco de ralo, vocês perdem o paciente dentro do consultório. Vocês vão ficar com cara de taxa perante a proprietária. Aqui é mostrando uma mulher, tá? Ela foi fazer a contenção de um pônei e o pônei acabou dando uma mordida, uma dentada. Então, olha a gravidade que pode ser, né? Uma dentada de um equídeo. Então, existem vários equipamentos, tá? Vocês vão ter aula só sobre esses equipamentos, vai ser mostrado melhor para vocês, mas tem que saber usar, né? O que que é o cambão, o que que é o gancho, o que que é a vara. Então, como é que eu manipulo, qual é a espécie adequada, como que isso pode machucar o animal. Então, conhecer o equipamento que eu tenho na mão é fundamental durante a minha intervenção. Luva de raspa de couro, tá? Bota, óculos e máscara é o mínimo.
principalmente a luva e bota. Não, bom, não dá para fazer um procedimento no animal de chinelo, né? Nem de pé aberto. Então, calçado fechado sempre. Luva. O problema da luva é que o veterinário não treina, né? Nem biólogo treina a manipular com luva. E quando põe a luva, reclama. Então, eu aconselho vocês sempre colocarem as luvas e utilizar as luvas com maior frequência. Óculos e máscara de proteção de acordo com a espécie, para ser necessário. Para que serve a luva? Proteger a mão de vocês. E talvez seja o equipamento de trabalho mais caro que vocês têm. E eu vejo muitas vezes as pessoas negligenciarem, não dá bola, não vai dar nada, tá? Gente, dá sim. Protejam as mãos, usem luva com frequência. E sempre também luva de procedimento. Então, esse animal foi contido, ele tinha sido atropelado, mas aí logo em seguida eu já fiz a contenção. Ah, professor, mas o animal silvestre contido tem que ser feita uma contenção para evitar agressão. Então, tem que pegar firme, tem que segurar o animal, porque senão vai dar um BO, né? Alguns animais não tem jeito, então, o caso daí de um leão marinho que foi sedado, né? Então, até está com um tubo de anestesia aqui para poder fazer o procedimento, senão não tem como fazer. Escudo, tá? Então existem várias formas. Esse aqui é um escudo bem bacana. É um escudo de acrílico. Ele é legal também porque ele tem uns furos, né? Então, no caso, pode chegar perto do animal e através do escudo aplicar um anestésico ou aplicar uma droga, uma medicação. Nos Estados Unidos eles recomendam bastante o escudo plástico. Dificilmente vocês encontram esse tipo de escudo ou qualquer outro aqui no Brasil. Às vezes é um tapume para evitar tomar uma chifrada ou um coice. Um tapume de madeira já ajuda. Uma forma de trabalhar com escudo com cães. Eu já usei isso, então pega a guia, passa por baixo da porta, tranca o animal lá, ele não consegue virar. Vem aqui no posterior e aplica, tá? Então aqui utilizando a porta, né, como forma de escudo. A forquilha, de acordo com a espécie, ajuda bastante, então nada mais é do que um Y bem grande, onde eu travo o animal, nesse caso o tamanduá ele foi travado por causa das patas. Alguém vem no posterior ali e aplica a medicação, tratamento, seja lá o que for. As redes de contenção é uma técnica, eu particularmente eu nunca vi utilizar, eu sei que o pessoal, principalmente com cervídeo, utiliza em alguns casos, mas ela é bem difícil porque eu tenho que dar o tiro, a rede vai abrir, se tiver uma árvore, se tiver uma vegetação, complica, e no meu caso para onça pintada nem indicado é, então eu nunca utilizei esse tipo de material, mas eu sei que cervídeos funciona super bem. O pulsar, tá? O pulsar que é esse sacão aqui, né? Que a gente embala o animal. Gente, tem de tela, tem de lona, que é um saco de ração num aro de basquete. Então, tem várias formas de se trabalhar. Então, tem os sofisticados, né? Venda comercial. E o que a gente pode fazer? Funciona, tá? A pessoa só tem que ter bastante habilidade na hora de fazer o procedimento. Para trabalhar com serpente, eu gosto muito de utilizar tubo. Então, aqui são canos plásticos, ó, com aberturas. Então, dá para pegar a serpente através aqui, ó, de um cone, jogar a cabeça dela. Ela não tem como sair, não vai me morder. Segura aqui, o animal está contido e pode fazer o procedimento. E vocês podem ver que algum desses canos, ó, tem até aberturas laterais para poder fazer a aplicação de medicação, de droga e tudo mais. Tem que conhecer a anatomia do animal que eu estou trabalhando. Se for um réptil, não vai ter diafragma, né? A cobra tem um pulmão bem desenvolvido, o direito, o esquerdo é vestigial. Os quelônios têm um pulmão grudado aqui na carapaça. O lagarto, ele tem os dois pulmões que são bem funcionais, mas também não tem diafragma. Então, eu conheço a anatomia do animal, eu sei com que eu estou trabalhando, me ajuda bastante. Se eu for trabalhar com aves, eu tenho que lembrar que as aves são uma evolução dos dinossauros, então a ave é um dinossauro. Desde a época do dinossauro, ele já tem um sistema de saco aéreo, então não tem diafragma também, vai bombar o ar entra para o saco aéreo posterior, passa pelos pulmões, saco aéreo anterior, para depois ir para o meio externo. Então é uma respiração unidirecional, dependente da musculatura intercostal. Então eu não posso conter e prender as costelas do animal. Então, quando eu vou fazer uma contenção, desse aqui, ó, nesse pombo aqui à esquerda de vocês, eu mato o animal de asfixia. Então, de preferência, eu seguro a cabeça, tá? E eu seguro as asas e deixo essa região aqui, ó, que seria o peito, né, do animal, movimentando para o animal poder respirar. Aqui eu mato o animal por asfixia. E aqui eu tenho uma melhor qualidade. Mas lembrando que a mão da gente é extremamente quente
Esses animais têm uma temperatura elevada e se eu ficar muito tempo com o animal na mão, eu levo esse animal à morte por estresse térmico. Se é uma arara, algum animal, eu posso usar luva? Posso. Mas também existe algumas formas de usar toalha, né? Que facilita bastante a contenção. Eu, particularmente, eu gosto de utilizar bastante a mão nua, tá? Então, aqui sem luva, sem nada, me ajuda bastante nos procedimentos. Mas a primeira contenção que eu faço é sempre com toalha, para poder ter uma estabilidade. E depois, a luva, ela me prende um pouco, mas assim, para mexer com arara, tem que ter experiência, porque é um animal desse quebra o dedo de vocês. Alguns psitacídeos, né? A gente consegue fazer até algum exame melhor, tá? De puxar aqui o bico e fazer uma avaliação. Não indico fazer essa avaliação do trato respiratório. Eu já vi um animal extremamente agressivo tentando pegar cabelo, bicar a orelha. Alguns animais deixam até posicionar aqui no caso para poder fazer uma radiografia, mas normalmente o animal tem que estar previamente sedado, tá? E uma coisa legal, eu sempre utilizo bastante toalha, mas quando eu quero fazer o animal retornar da anestesia, né, ou de um procedimento, às vezes a gente coloca ele enrolado nesse tubo aqui de jornal. Por quê? Porque o tubo de jornal deixa ele restrito. Claro que eu não posso apertar para não trancar a respiração, mas o animal começa a se movimentar e sai. Então, essa é uma forma muito legal de fazer uma contenção física na recuperação de uma ave após um procedimento anestésico. Então, sempre procurar conter o bico e as patas, né, que são os principais pontos de que o animal pode ter uma agressão, pode machucar e evita bastante problema. O uso de cordas, eu confesso que para laçar eu sou uma negação, mas a gente tem que manear o animal, utilizar muito bem a corda. Existem várias técnicas diferentes de laçada. Isso aqui sempre quem tem mais experiência com o campo acaba aplicando os melhores laços, né? Eu gosto bastante de utilizar o pulsar, que é esse do coador gigante. Então, ajuda bastante no trabalho. Então, tem, de acordo com o tamanho da espécie e a espécie com a qual eu vou trabalhar, tem tamanhos diferentes. Eu utilizo muito o cambão, que é esse bastão, né, com um cabo. Pode ser feito de uma forma bem caseira aqui, ó, tá? Ele é extremamente funcional, mas o bastão importado, ele dá uma segurança muito mais interessante quando vai ser fazer o procedimento do animal. O pinção é utilizado para diversas espécies, tá? A gente utiliza, inclusive, para mamífero, mas é muito mais utilizado para répteis. Me dá uma certa estabilidade na hora de evacuar. O problema é convencer o animal a ficar parado para pegar no pescoço certinho. Nem sempre é fácil. As gaiolas de contenção, então, as gaiolas elas ajudam bastante no procedimento, seja de um tigre, seja de um pinípede, que é um leão marinho, ou mesmo de um gato feral. Bota na gaiola e faz o squeeze, né? Que é apertar a gaiola e comprimir o animal. Eu consigo ter acesso na lateral. Então, se eu não tenho forma mecânica, eu tenho essas gaiolas aqui que conseguem empurrar, né? Trancar o animal no canto, fazer a medicação, fazer uma avaliação, e, inclusive, às vezes, sedar o paciente é mais fácil com esse tipo de gaiola. Como aquele sistema lá do cavalo de Przeworsk, né? Então existem os grandes bretes, aqui utilizado para fazer manejo de búfalo americano. Então ele entra, é completamente travado e faz todo o procedimento nesse tipo aí de brete, né? Então aqui mostrando de novo o sistema pro equino, né? A gente tem que utilizar muitas vezes. Eu não consegui, a contenção física foi proveitosa. Talvez eu tenha que usar o bastão. Então, é uma coisa que eu vejo pouco utilizada na clínica de pequenos animais, mas ajuda bastante. Nada mais é que uma agulha adaptada para poder fazer a aplicação, tá? O uso de zarabatana, né? A contenção física não deu certo, eu parti para química. A utilização de zarabatana sempre é extremamente importante. Como é que funciona um dardo, né? Então aqui o dardo ele tem duas câmaras. Eu coloco anestésico na primeira câmara, coloco uma agulha cobrindo. A agulha de dardo ela tem um orifício na lateral. Então eu coloco uma borracha nessa agulha, prendo bem. Eu venho com uma seringa e injeto ar comprimido no posterior. Quando eu injeto, esse êmbolo aqui é empurrado para frente e ela fica estável. Então quando a gente dá o tiro, bate na pele, a borracha vai para trás, aquele ar que está aqui sob pressão empurra o êmbolo para frente e o anestésico é liberado, tá? Aqui um sistema de uso único, é o mesmo princípio, então se coloca com uma seringa, com uma agulha nessa câmara aqui, só que toda a parte aqui ela é preparada e já vem com uma espoleta. Então quando bate, tem uma ponta que aciona a espoleta empurra o êmbolo para frente e aplica todo o anestésico no paciente.
Ainda entre essas técnicas, né, de contenção, existe toda a parte de rifle, de arma, né? Então a gente pode utilizar arma que a gente chama pump, ou arma com tubo de CO2, que facilita bastante o tiro. Então aqui uma pistola, eu faço a colocação do dardo no cano, mas aqui eu coloco um tubo de CO2 para facilitar o trabalho. Então, um rifle, né, eu posso utilizar o tubo de CO2 ou eu posso usar uma zarabatana para poder expelir o dardo. Quando a gente vai fazer uma contenção química, vai dar um tiro, eu tenho que tomar muito cuidado com a área onde eu vou acertar, né? Eu tenho que tomar cuidado com o jugular, com grandes vasos, com safena femoral. De preferência, as grandes massas musculares do posterior. Caso não consiga, utiliza o ombro, tá? Mas são de preferência sempre aqui. E, gente, e eu posso falar para vocês que dá para tirar no pescoço, mas para tirar no pescoço tem que ter bastante experiência. Como é sempre muito problemático, né? Se treina hoje em dia os animais de grande porte, rinoceronte, gorila, os animais para serem condicionados àquele ambiente, traz bastante resultado positivo, a gente vê bastante interação, então o animal chega a facilitar quando não tem treinamento. Aí tem que fazer a intervenção e em alguns casos tem que pegar o animal, peia, né, como for falar popularmente, que é a manipulação aqui com cinto, com corda, para poder fazer o procedimento. Só que lembrem-se, esse tipo de contenção em um cervídeo facilita principalmente o desenvolvimento de miopatia de captura. No meu caso, eu trabalho com vida livre. Como é que eu planejo? Como é que eu faço? Eu monto uma armadilha e ao montar a armadilha no solo, é uma armadilha de laço. A ideia é que o animal passe, pise aqui nisso aqui, isso aqui seja acionado, fecha no pé do animal, tá? Eu camuflo toda a região. Então aqui nesses dois pontos são duas armadilhas que estão escondidas. E quando a gente dá sorte, o animal é capturado. Só que quando o animal é capturado, ele aciona um sistema de alarme, que é uma linha bem fina que está amarrado nessa armadilha, que muda o sinal e avisa a gente na base. Então, normalmente, em torno de 30 a 40 minutos, a gente já chega até o local para poder efetuar o procedimento. Avalia o animal, não tem como tirar uma onça pintada do laço, eu preciso anestesiar. Então, aqui o animal levou um tiro para poder ser sedado, faz a avaliação clínica do paciente, olha como é que está a pata, está tudo ok, cobre os olhos do animal para poder fazer o procedimento, né? Eu coloco o pulso oxímetro para fazer o monitoramento. Gente, é fundamental trabalhar com estetoscópio, termômetro. Eu entendo a facilidade dos aparelhos hoje em dia, mas aprendam a utilizar bastante estetoscópio. Eu utilizo também um pulso oxímetro e um aparelho de glicemia. Faz a avaliação geral do animal, né? Então aqui eu estou fazendo a avaliação da arcada dentária, quantos dentes tem, se perdeu algum dente, qual é a idade estimada, né? Faz uma avaliação pelo tipo de arcada dentária, retração de gengiva, né? Como é que está o procedimento, perdeu o dente ou não, se é um dente mais jovem, qual é a coloração da gengiva. Fez a avaliação, eu sempre vou atrás para tentar conferir o animal e eu espero até o animal voltar, no caso do procedimento sedativo, para poder fazer com que ele volte para a natureza. Tá certo? Então, gente, a ideia nessa aula, eu queria mostrar para vocês a gente sempre parte para fazer a contenção física, inclusive no consultório. Se não der certo a contenção física, eu passo para a contenção química. Então, esse passo a passo, esse planejamento, entender o procedimento como um todo é fundamental para que se tenha sucesso durante um procedimento. Não façam procedimentos sem planejamento, tá certo? Deixa eu ver aqui.